a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA ou sobre basquetebol à portuguesa. Comigo tenho, esta terça-feira de Carnaval, diretamente de Sapucaí, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz, e tu? Estou bem, estou a recuperar de um fim de semana intenso, em que celebrei o meu 39º aniversário. É verdade. Se dependesse de Ah, ti eu nem teria sabido, mas lá descobri por sim, portas e elas, não foi? sim. E foi, pá, consegui reunir alguma malta, aí no Alentejo, cozinhar, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer nestas alturas, beber bem, comer bem, e ficar extremamente cansado, porque já não tenho idade para fazer estas coisas. Basicamente é isto. Ainda és um Basicamente é INTA. isto. Olha, e já calhou alguma vez fazeres anos na própria terça-feira de Carnaval? Provavelmente, eu faço anos tipo sempre à volta disto, ou seja, por exemplo, para o ano acho que faço na quarta-feira de Carnaval, na quarta-feira a seguir ao Carnaval, por exemplo. Uhum. Qual é que Ah, é a tua relação com o entrudo? tenho uma relação não muito próxima, mais neste sentido, que é, não, assim, como é óbvio, quando era miúdo mascarava, ia às vezes à terra do meu pai, na Beira Alta, onde o Carnaval tem uma importância grande, fui várias vezes a uma coisa que é a dança dos cus, não sei se já ouviste falar, a Não. dança dos cus em Cabanas de Viriato, é assim um dos carnavais Uhum. mais tradicionais de Portugal, onde as pessoas andam mascaradas pela vila, acho que é assim, vila, aldeia de Cabanas de Viriato, com uma valsa a tocar, e quando vem o refrão da valsa, as pessoas caminham ou seja, duas filas, uma de cada lado da estrada, quando vem o refrão da valsa, batem com o rabo umas nas outras, no meio da estrada. Pronto, basicamente é isto, a dança dos cus. Parece É uma divertido. coisa, yeah, e eu cresci um bocadinho com isso, né? Acho que houve uma altura em que até achava piada mascarar, mas nesta altura, epá, não acho piada nenhuma. Não posso dizer que, não posso dizer que acho piada. Não houve máscaras, não houve nada, tipo, não ligo muito, só honesto, não ligo muito. Mas, pá, respeito quem se mobiliza para ir para o Rio de Janeiro e não sei o quê, para essas coisas todas, percebo que aquilo tem um certo fascínio, uma certa festa. Tu não tens Instagram, portanto não percebes que, em princípio, metade de Portugal está nesta altura no Rio de Janeiro, pelo menos a Uhum. metade que está no Instagram, mas pronto, é isso. Eu até percebo o fascínio do Carnaval no Rio de Janeiro. Não sei se era a minha altura favorita para lá ir, mas quando eu vejo vídeos do Carnaval no Brasil, com 30 graus e tudo pelado a curtir, eu penso: isto é uma festa que faz sentido." Não, é pá, imagina, a Agora cena do nós calor, no como a cena no do meio calor também é uma coisa que me atrai de sobremaneira, estás a ver? Então, mas faz mais sentido, rima mais com festa, com máscaras, com folia no geral, estás a ver? Eu também fui ao Carnaval de Torres fazer essa asneira uma vez, mas estava a chover. pá, sabes que o sítio para onde eu fui foi no Alentejo e pá, choveu muito, não é? Lá antes, por acaso nos dias em que nós lá estivemos não choveu, mas era assim um sítio meio no meio do nada, então antes de ir para lá o senhor disse-nos várias vezes, pá, atenção que não podem vir para cá com um carro qualquer, podem ficar atolados na lama, etc. Eu tive de alugar Uhum. um carro para ir. Só que depois foram várias pessoas lá almoçar só comigo, não ficaram lá a dormir no sábado. E se não fosse um amigo meu que tem tipo uma pick-up, que é meio pick-up, meio caravana, não sei o quê, havia malta que ainda lá estava hoje, hoje com os Sim, carros na lama, estás a ver? Porque e até eu que a ir buscar uma pessoa para dar-lhe uma ajuda com o caminho, feito maçarico, estás a ver? Atolei o carro e pá, e pronto, mas imagina, já fiquei a perceber como é que se tira um carro atolado, já fiquei a perceber que o facto de estar verde por cima, terra, não significa que não seja lama, que foi uma das aprendizagens que eu tive antes de meter os cotos quase até ao joelho na lama quando saí do carro. Mas pronto, foi bom. Foi bom, lavei o carro antes, que é para não ser penalizado pela claro. pela
pela renta cara que eu aluguei. E pronto. Mas foi um fim de semana de aprendizagens, sabes? Aprendizagens sobre o 39 anos, sobre atolar carros, sobre. Apesar de todos os avisos que eu dei aos meus amigos que lá foram, há sempre alguém que acha que consegue. Uhum. Há sempre alguém Não, que acha que. o Não, meu, o meu polo já foi a todo lado, pá. isto vai ser. Esquece, esquece. É que tu não estás a ver a perceber o que é que era aquilo, estás a ver? Tipo, mas pronto, mas correu tudo bem e está feito e estamos cá. Estamos cá, bi champanhe, comi leitão, pá, tudo coisas que eu gosto de fazer. Gosto de fazer. E foi uma festa que foi do meio-dia e meia às 11h30 da noite e portanto correu bem, estou satisfeito. Boa, estás de fim de semana ainda, não é? Estás Estou com de fim de carinha semana ainda, estou ainda a recuperar. de quem meteu o dia ontem e quem foi oferecido o dia hoje. Tudo isto para vos dizer o quê? Sobre All-Star? Sei muito pouco, pá, não vos vou mentir, não vos vou mentir, Por falar em palhaçada. por falar em palhaçada, sei muito pouco do All-Star Game, pá. Pá, vi que o Damian Lillard ganhou o concurso de 3 pontos, boa para ele. Vi que já conseguiu convencer o Steph Curry a ir para o ano participar, portanto, se não for por mais nada, bom para isso. Não me lembro do nome do gajo que ganhou o concurso de afundantes. Acho que foi o Queixado, não é? Queixado Johnson, é assim? Keishad Johnson. Que Queixado joga nos... Johnson. Joga nos Miami Heat, não é? Sim, sim. Ok. O rookie dos Magic ia morrendo porque eu de cabeça. Pá, depois também vi essa, né? O filho do Jason Richardson, não é? Que já ganhou o concurso de afundantes. Essa apanhei. Se calhar até vi mais coisas. Se calhar vimos o mesmo. Puto, se calhar vimos o mesmo. Eu também Vi não, que. também não vi o All-Star Game, mas já ouvi dizer que perdemos qualquer coisa, porque o All-Star Game teve um mini comeback. É verdade, tivemos. Espera aí, o mini comeback do All-Star Game, não de ninguém em específico, não é? Não, do Tivemos All-Star Kawhi Game. Leonard a marcar 31 pontos em 12 minutos, essa parte estás a par, isso viste? Estou a par. O Embi que não gosta, que não sabe brincar, não é? O Embi tornou-se uma espécie de vilão do All-Star Game, acho eu. Sim. Que tipo, não deixava ninguém brincar. Vilão a Salvador, depende do ponto de Vilão, no vista. sentido tipo, se calhar, vilão para os gajos que estão lá dentro, estás a ver? Estás a ver aquele teu amigo quando vais jogar basquete está a ser demasiado intenso, estás a ver? Tipo, género, puto, estamos só a jogar na boa, mano, não é preciso Estamos a isso aquecer. não é preciso isso tudo. Há sempre um gajo desses, há sempre um gajo que leva as Ele coisas demasiado a sério. ele disse e cumpriu isso. E se ele de facto vai ser uma das caras da NBA nos próximos tempos, pode ser que o All-Star Game tenha um comeback graças a atitudes como a dele. E os putos americanos, a equipa mais nova também no geral, estava a querer qualquer coisa. O feedback que muitos membros dos mídia que falaram com os jogadores e etc, era que eles gostavam deste formato porque o ser curtinho dá-lhes a pica logo, sabem que não vão estar ali 40 minutos a trocar cestos que não interessam, então estão ali a jogar 12 minutos e aquilo sabe-lhes a pica para aqueles jogos que eles fazem no off-season, porque era o Barack Obama no podcast do Young Man and the Three, quando lá teve a dizer que o All-Star Game hoje era uma vergonha na cara do Halliburton e de mais não sei quem, a dizer, vocês fazem jogos amigáveis no verão e ninguém se quer magoar na mesma e vocês competem, portanto não é preciso ser a palhaçada que vemos no All-Star Game e acho que isso foi fixe. Sim, e curiosamente nem houve. Eu estava à espera que houvesse uma coisa assim mais de americanos contra o resto, não sei o quê. Acho também o facto de haver 3 equipas não ajuda, né? Ou seja, se fosse só Pois, nós contra eles, tipo, acho que isso era pois, mais evidente. 3 equipas, tipo, desfaz um bocado isso, mas a verdade é que isto dá a oportunidade de uma série de jogadores não americanos lá estarem, pá, e basta, no final do dia também basta 1 ou 2 estarem a levar aquilo a sério para o resto da malta ser obrigado a levar a sério, não? Ou seja, é como o fura-greves, estás a ver? Há o gajo que fura, pá, e pronto, e a partir daí depois tens de tomar uma decisão, quer dizer, tens de tomar uma decisão. E acho que nesse aspecto pois foi eu acho que serem 3 equipas não é muito fixe, especialmente porque acabou por ser anticlimático, porque sem Shea, sem o Giannis, o Jokic nunca leva aquilo a sério, está-se a marimbar, acabou por ser Estados Unidos contra Estados Unidos na final, isso foi um bocadinho se calhar anticlimático, mas até porque depois os velhotes decidiram não correr no último jogo e foi uma tarefa dos putos, mas o Zé Cló estava a dizer e se calhar, pá, mesmo que se aumente imagina esta ideia, ser Estados Unidos contra o resto do mundo, mas 15-15, estás a ver?
E mesmo que depois haja mais americanos que norte-americanos, metemos o Jamaica, o Jalen Brunson, que é não sei de onde, do Panamá, e inventamos as nacionalidades para alguns irem para a equipa do mundo. Sim, o Mas, Norman Powell foi de uma para a outra, né? yeah, imagina que eram 15-15 e era um jogo de 4 períodos, cada período até aos 30, por exemplo. Só que eles faziam um draft e os 5 que jogavam o primeiro período já não jogavam mais. Estás a ver? Então eram aqueles que iam jogar um período e já não sabiam que iam jogar. Sabiam que não iam jogar mais. Portanto, eu acho que o pessoal ia competir assim, estás a ver? Eu só tenho este período para mostrar. Jogavam 5 contra 5, depois 5 contra 5 no segundo, depois 5 contra 5 no terceiro e no quarto escolhiam os 5 que já tinham jogado, faziam um draft final para o último período. Ok, giro. Pode Eu ser, acho que assim a malta ia competir. pode ser. Mas, ok, tu achas que ao período funciona melhor do que o jogo? Porque se o jogo só houver Acho um que, que avance, acho se que houver um... é isso. Se Eu alguém acho se que eles for o embora, jogo depois deixa de ser tão é interessante. a geração TikTok, eles não têm um attention span maior do que 30 segundos. Se forem os mesmos a jogar o jogo, depois há uns que só jogam 2 minutos, há uns que só jogam 3, não. Aqui toda a gente jogava um período. É verdade. E depois, Epá, eu e tenho depois pronto, pena... imagina o Anthony Edwards sabia que só ia jogar o segundo período. Puto, o gajo naquele segundo período ia dar tudo. O Embiid sabia que só ia jogar 12 minutos. O gajo naqueles 12 minutos ia dar tudo. É verdade, é verdade. Eu tenho pena da ideia do um contra um, um Royal Rumble do 1 contra 1, que foi uma ideia que andou aí Yeah, circular, yeah. não seja adotada, porque eu acho que As isso mulheres, ia as ser... mulheres fizeram, viste? Pá, não vi. Incrível, incrível. Eu acho que isso é uma grande ideia mesmo. Uma grande As, ideia. as jogadoras da WNBA fizeram um torneio de 1 contra 1, para quem não souber, e estão as vedetas todas mesmo. Houve a Paige Beckers a levar na pá, a mandar vir com o árbitro, porque ela perde na liga de lance livre, a mandar vir com o árbitro lixada por estar a perder aquilo. Claro. Pá, eu acho que um contra um, ou dois, mesmo que seja 2 contra 2, estás a ver? Uhum. Pá, tipo, sim, meu. Sim, tipo, claro que queremos ver isso, meu. Claro que Um contra, queremos. um contra um era épico. 1 contra 1 é mais fixe do que 2 contra 2, não estou a dizer o contrário, estás a ver? Yeah. Mas, tipo, eu acho que deu esta ideia, eu vi isto no podcast do Bill Simmons, até tinha uma coisa que era mais, até mais fora, que era, quem é que será que vem lá, estás a ver? Ou seja, Uhum. que era uma coisa Royal de... Rumble. Sim, meio Yeah. Royal Rumble tipo WWE, Yeah. que é tipo, ok, começa com o Anthony Edwards contra o Ali Burton, um eliminado, quem é que vem lá? Ei, o quem? O que? O Reggie Miller, tá? Era uma coisa assim, estás a ver? Era uma coisa assim, o que? Jeremy Lin está a caminho, estás a ver? Tipo, cenas deste género, percebes? E eu acho que isso, pá, eu acho que essa surpresa, de repente veio o Kevin Hart, estás a ver? Tipo, eu acho que essa surpresa para efeitos de entretenimento, pá, tinha imenso valor, estás a ver? E eu não me importava que fosse assim, estás a ver? Não me importava que fosse assim. Eu não me importava que lá pelo meio tivesses uns... Ou seja, é fixe teres, tipo, dos 30 vá, ok, 20 e tal, só a sério, mas depois tinhas assim uns pozinhos, estás a ver? Só para brincarmos um bocado. Eu confesso, não queria ver o Embanyama contra o Kevin Hart. Aquilo é só para desenjoar uma beca, puto. Porque não é muito igual, percebes? Não é muito igual. Acho estúpido. Não, mas e se for antigas estrelas? Isso sim. Carmel, estás a ver? De repente eu troco Carmel. Tipo assim, na ginga, estás a ver? As pessoas que estão no podcast não estão a ver. Estou a mandar aquela ginga de ombro, estás a ver? Carmel, pumbas, bomba de fora, logo. Não estás interessado. Só queres gajos que joguem a sério. Só queria gajos que joguem a sério e acho que Mas depois arriscas-te a que o vencedor seja tipo o Queixado Johnson, estás a ver? Uma coisa assim. Porque entrou em último e... Sim, mas pronto, primeiro não tinha que ser Royal Rumble e depois, idealmente, entravam os gajos a sério. Por falar em gajos a sério, viste as últimas incursões de Kevin Durant no Twitter? Os leaks? Não vi, meu. Eu vi que ele mandou umas mensagens a um gajo, não foi? Sim, com uma conta que não é ele explicitamente, mas que se desconfia que seja ele, já a mandar vir com muitos rockets e com... Enfim, Kevin Durant é melhor. O homem mais cronicamente online. Sim, é um produto da sua geração, provavelmente. É um troll. Não é bom nada. millennial troll. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Não, eu não sou um produto dessa geração. Sim, mas é assim, mas lamento informar-te, puto, mas há muitos millennials que são trolls na internet, tipo, não sei se andas a par do que é que acontece. Sim, eu não sei se é bem... Ele é troll na sua conta pública. O problema é que aquilo não é bem ser troll, aquilo é mesmo...
A mandar vir com o Şengün, a dizer que o Jabari é não sei o quê. Está giro, está giro. Pá, Olha, se calhar já o falámos do gajo. Kevin Durant, já falámos do All-Star, 15 minutinhos, já falámos do teu aniversário, fechamos isto ou preparaste outra coisa? Sim, está bom. Não, epá, quer dizer, por mim estava bom. Acho que não. E até acho que as pessoas não precisavam de mais. Tipo, honestamente, acho que já é demasiado. Mas preparámos uma, não é uma surpresa, mas é um episódio duplo especial para esta semana, em que eu e tu vamos estar aqui a discutir os 25 melhores jogadores do século XXI na NBA, com regras específicas, diferentes daquelas que vocês vão encontrar aí na internet, ou seja, nós só consideramos jogadores que começaram a jogar na NBA de 2001 para a frente. É assim, não é? Ou seja, podem Uhum. até ter sido draftados anos antes, mas que só pisaram o campo da NBA pela primeira vez de 2001 para a frente. Tu e o Ricardo votámos, tu, mais uma vez, como bom gajo do técnico, compilaste os resultados numa folha de Excel e vamos agora discuti-los nesta primeira parte. Vamos olhar da posição 25 à posição 15, é isso? Ou Uhum. 16, não é? E Uhum. depois, na segunda parte, falamos dos 15 primeiros. Lucas, alguma surpresa? Nomes que deixámos de fora? Se calhar podemos começar por aí. Nomes que não estão nessa lista e que a ti te surpreenderam. Epá, para começar, Andrei Kirilenko. André Kirilenko não está nessa lista. Não, não está nessa lista. Epá, eu fiz uma lista muito comprida. Estes tops rebentam-me a cabeça por causa dos critérios, por ter medo de deixar alguém de fora. Então Eu vou tenho medo, sempre- mas sabes, já leste o Blink, do Malcolm Gladwell? Já leste Não, esse livro? Pá, é um livro sobre primeiras impressões, sobre a importância das eu primeiras sei, impressões. eu sei sobre o que é o livro. Yeah, Porque então, Já ouvi o Gladwell muitas vezes no Bill Simmons, mas nunca li. yeah. Então é tipo, pá, se vem-me à cabeça é aquilo que é. Às vezes pode ser injusto, é verdade, mas pá, se Uhum. calhar é. Mas não acho que seja assim tão injusto, percebes? Portanto, yeah. Eu não me arrependo, não me arrependo de nada. Às vezes, quer dizer, não me arrependo. Arrependi-me de um nome que tu me chamaste a atenção, mas por desconhecimento meu e não por, Uhum. por não ter pensado nele, porque pensei. Mas pronto. Mas diz, Um, desculpa. a principal surpresa foi que o quão de acordo estávamos na lista no geral. Não as Ok, posições entre si, mas imagina que cada um escolheu 25 nomes, portanto, se tivéssemos escolhido todos gajos diferentes, que obviamente não escolheríamos, teriam 75 nomes no total, se estivéssemos sempre de acordo, seriam 25. Quantos nomes é que achas que as nossas três listas têm todas juntas? 35. 27. Estás a gozar? Só há dois Vi- nomes fora? Só há dois nomes fora, portanto, de todo o universo de jogadores, concordámos em, Ok. em, em 24 deles, basicamente. Yeah. Só, tipo, tu tens um que mais ninguém tem, o Ricardo tem um que mais ninguém tem, e os meus 25 estão nas vossas listas. Ok. Quem é que é o que eu tenho e que o Ricardo não tem? Não vais dizer, não Pronto. queres dizer já? Não, podemos passar agora para a parte das menções honrosas. Isto é sempre difícil porque estamos a votar nos melhores jogadores do século. O melhor jogador que fica de fora é o Wembanyama, porque está na sua terceira temporada, não entrou em nenhum dos nossos tops, está a começar, portanto temos de fazer aqui uma mistura. A minha vontade era metê-lo logo, e se vocês o tivessem metido, eu também o tinha metido, mas como nenhum de vocês o meteu, eu também decidi não o pôr para Yeah. termos esse mesmo critério. É óbvio que o Wembanyama, saúde permitindo, vai ser um dos 25 melhores jogadores deste século, daqui a 5 anos, ou daqui a 2, ou daqui a 1, já vamos dizer isso, mas pronto, isto é uma mistura de pico, com longevidade, com palmarés, e Palmarés, portanto, sim. isso... Há malta que ligam mais ao palmarés do que outros. Eu sou um gajo que liga muito ao palmarés, por exemplo, nas minhas escolhas. Exato. Eu acho que isso está refletido, Sim, quase certeza. sim, eu tentei focar, já podemos falar melhor de critérios, mas eu tentei focar mais em brilhantismo individual, porque acho que sempre o ambiente onde eles estão influencia muito a carreira que depois tiveram. E o palmarés, por exemplo, o único que o Ricardo tem que nós não temos, queres adivinhar, puta? É quase adivinhar a primeira. Não. É o Draymond Green. O Draymond Green, pois, ok. Que chegou aos meus últimos cortes e eu pensei, eu não posso em boa Não pensei consciência dizer nele. que o Draymond Só Green é honesto, melhor não que pensei nele. o... Não o Draymond pensei Green é nele. melhor Não há nenhum jogador que eu tenha posto lá que acho que o Draymond Green seja melhor do que... Acho que é um gajo muito importante nos Warriors, está bem, mas também o Michael Cooper foi nos Lakers nos anos 80. Tipo... Pronto, o Draymond Green
deste século é um dos 5 a 8 melhores defensores, portanto nesse lado do campo estaria de certeza, mas depois no ataque é muito pouquinho, obviamente beneficia muito de estar com o Steph. Eu posso dizer em consciência que o Draymond Green é melhor que o Paul George, por exemplo, Eu acho que que não. entrou na minha lista e do Ricardo e não entrou na tua, por Mas foi exemplo. o meu último corte, o Paul George. Foi o meu Foi o teu último último corte. corte, é verdade. É verdade. Ah, Portanto, os nomes que receberam votos, mas que não entraram na lista, foi o Drummond Green e o Chris Bosh, que Chris João Bosh, é Diniz, verdade. Eu votei no Chris Chris, Bosh. Pá, é João o meu Diniz meteu o fraquinho Chris. por canhotos, meu. É o meu fraquinho por É, canhotos. foi uma das minhas últimas omissões. Depois nomes grandes que se calhar o pessoal estava à espera de ver e não tem. Blake Griffin, Não está, é verdade. não está. Klay Thompson, Também não está. também não está. Não, agora mais ninguém meteu nenhum destes, porque foram nomes que não apareceram. Portanto, eu estou-me a tentar lembrar mais ou menos de cor. Marc Gasol ganha um jogador defensivo do ano, não está. Não, Gasol não está. Derrick Rose nem cheirou nenhuma das nossas listas. Derrick Rose não está. Mas eu juro que... Mas por acaso eu pensei no Derrick Rose. Portanto, é um Mas MVP depois que não achei... está nas nossas listas. mas achei que... Achei que era injusto. Quer dizer, era injusto. Não era injusto, mas era injusto para os outros, não para ele. Se calhar se fosse os Uhum. 40 melhores, o Derrick Rose teria de estar. Mas assim, Uhum. só nos 25, não me sinto confortável em colocá-lo à frente de nenhum dos que pus, dos que pus na lista. Pronto. Se calhar injustamente, mas é o que é. Trae Young, não está. Trae Young não está, surpreendentemente. Trae Young não está. Acho que é Ja Morant também não está. Ja Morant também não está. É isso, estás-me a Epá, dizer. pronto, e depois reforçar aquilo que tu disseste, é só malta draftada neste século, portanto, jogadores que fizeram carreiras muito importantes nos anos 2000, no século XXI, que os Kobe's, os Duncans, os Nash, Tim nada a ver. Duncan, Kevin Garnett, Steve Nash, Jason Kidd, Pronto. Michael Jordan, Tracy pronto, essa McGrady, malta. Grant Hill, um jogador que eu não Dirk sei quanto... Nowitzki também não está. Dirk Nowitzki, um jogador que eu dei alguma consideração, mas depois não consegui chegar lá, mas os números são impressionantes e eu até fui ver analytics ao longo dos anos e tudo. Yao Ming, não sei se lembraste dele. Yao Ming, pá, andou lá, só que a longevidade para mim foi um critério também importante. Palmarés, Pois. longevidade, etc. E o Yao Ming não está pela mesma razão que o Derrick Rose não está. Pois. Pá, acho que foi muito curto para o que foi, mas o Yao Ming era uma cena do caraças, pá. Era uma cena, não era só um gajo grande. O Yao Ming não era o Taco Fall, só para a malta ficar tranquila. O Yao Ming não era o Taco Fall, quer dizer, era um portento de um jogador de basquetebol. Epá, e depois rapaziada que vai com carreiras muito compridas e que se calhar por acumulado, exclusivamente por longevidade, podia ter recebido um voto, mas não recebeu. Temos os Kyle Lowrys, os Al Horfords, essa rapaziada toda não chegou cá, foram nomes pelos quais eu ainda passei. O Kevin Love tem uma carreira muito comprida já e com alguma importância neste século. Pronto, nenhum desses nomes faz parte do top James 25, Johnson, mas dessa malta dos que importante. receberam votos e não estão aqui, Chris Bosh e Drummond Green. É isso. Bom, então, 25º, bora lá. 25º lugar, deixa-me só recuperar aqui a situação. A fechar a lista. Paul George. Paul George foi o meu último corte. É justo, meu. Eu acho que é justo. O Paul George foi um jogador muito importante neste especialmente ali nos anos dos Eagles, não é? Em que os Pacers eram a única equipa no Oeste que se calhar lhes dava luta, e o Paul George fez épocas muito, muito relevantes, não é? Numa equipa que, sendo uma boa equipa, não era uma equipa transcendente, não é? Se calhar era uma equipa parecida àquela que os Pacers têm hoje, não sei. Mas ele... Diz o que é que ias dizer? Não estava a pensar que talvez fosse mais forte, porque tinha bons jogadores nas suas posições, era o George Hill, o David West, o Roy Hibbert, na altura que de ser daquele tipo de posto era muito importante. Foram a jogo 7 contra os Miami do LeBron e do Wade e do Bosh, na sua plenitude de forças. Portanto, é uma equipa que não esteve, arguably, não esteve a muitas posses de bola de poder competir a sério por um título. E o Paul George, antes de... Quem nos está a ouvir e for mais novo não se lembra que o Paul George num treino da seleção norte-americana partiu a perna em 2, e isso foi a primeira de muitas lesões que ele teve, e que durante muitos anos foi um jogador two-way perto de perfeito. Tem um top 3 de MVP depois já quando foi para o KC.
E depois, enfim, vamos lembrar das últimas partes, desta parte da carreira dos Clippers que nunca chegou a ser, mas um dos melhores jogadores de two-way que vimos. É isso. Acho que não. Se calhar depois do Kawhi, que é se calhar o, pá, vamos dizer assim, o exemplo perfeito daquilo que foi um jogador two-way neste século, será se calhar fisicamente aquilo que mais se aproximava de um espécime desse género, não é? De alguém que podia defender várias posições, que era muito competente a atacar, que era também muito competente a defender, que muitas vezes defendia o melhor jogador da equipa adversária. Pá, é uma pena por causa das lesões, é uma pena que também nunca tenha se calhar conseguido conquistar, nunca tenha conquistado um título da NBA, mas isso não faz dele um jogador, um baller, não é? Como dizem os americanos, um Sim, baller mesmo a sério. Yeah. no seu pico foi um daqueles, talvez uma das melhores imitações de Scottie Pippen que tivemos, porque era talvez nunca bom o suficiente para ser o melhor jogador numa equipa de título, mas muito bom dos dois lados do campo, com o melhor tiro exterior. O Kawhi será o melhor exemplo deste tipo de jogador, porque na minha opinião talvez no seu pico melhor que o Scottie Pippen, mas válido, foi 21º para o Ricardo, 25º para mim. Yeah, justo. 24º. Quem é que temos? 24º temos eu e tu votamos e o Ricardo, espantosamente, fica espantado, achava que ele ia arranjar lugar para ele, não votou. Ok. Estou a falar de Rudy Gobert. Aí está! Aí está! Eu sabia que ias ficar orgulhoso desta minha escolha, pá. Eu sabia que ias ficar orgulhoso. Há neste momento pessoas a arrancar cabelos em casa. Como assim? Votaram no Rudy Gobert para um dos 25 milhões de jogadores deste século. Pá, mas claro que sim. Então, mas como é que um gajo que foi 4 vezes Defensive Player of the Year, 8 vezes da All Defensive Team, 4 vezes All-NBA, não é um dos melhores 25 jogadores deste século? Claro que tem de ser, mas há alguma dúvida nisto? Mas alguém tem este currículo do Rudy Gobert? Tipo, não, meu, não. E se votarmos num jogador que provavelmente os três votamos para estar mais acima, então este gajo também tem de lá estar. Portanto, o Rudy Gobert, claro que sim, tem de ser. Hesitei muito pouco, Lucas, hesitei muito pouco. Fico satisfeito, até porque vamos ter outro defensor bastante mais acima. Eu não vejo assim tantas diferenças entre o Rudy Gobert e Dwight Howard, mas já vamos. Eu acho que tem a ver Não. com posição MVP, chegar a finais da NBA, acho que essas coisas depois, pelo menos para Sim, mim, pesaram mais. Pronto. sim, o Dwight chegou a uma final da NBA, E já era o vamos falar melhor disso. jogador da sua equipa, era o melhor jogador da sua equipa. Justo. Eu não digo que não deva estar acima, mas o Gobert, sem dúvida, por qualquer métrica, um dos 3 ou 4 melhores defensores deste século, e por isso para mim suficiente para entrar no top 25. Boa, e o Ricardo não teve esse Aliás, mete-nos. não O só tu Ricardo não puseste, teve por causa da cena do Covid, percebes? É por isso que tu queres mexer nos microfones. não só tu tiveste, como foste o gajo que o meteu na posição mais alta, 19º para Pronto, ti, 20º para estás a mim. ver? Estás a ver como é que eu sou, meu? Sou um gajo generoso. Estás a ver como eu sou um gajo generoso? Enfim, ok, então temos 25 Paul George, 24 Rudy Gobert, 23. Portanto, Paul George era o único que tu não tinhas, porque tinhas o Bosch. Rudy Gobert era o único que o Ricardo não tinha, porque tinha o Draymond Green. E agora estes 23, todos tínhamos em algum lado. Ok. Espantoso, não é? Incrível, yeah? E começamos logo com um triplo empate, e é o único empate que vamos ter até ao fim. Que isto aqui eu fiz um esquema de pontuação com uma ciência extremamente exata, e empatado em 21º, 2º e 3º. Por acaso é curioso porque caem todos no mesmo arquétipo. Vê lá se adivinhas algum deles. São jogadores extremamente talentosos ofensivamente, maus defensivamente, Ok. 2 bases e um extremo, que apesar do seu estrelato, e foram 3 norte-americanos, todos muito, muito populares, nunca conseguiram ser o melhor jogador, afirmar-se como o melhor jogador numa equipa de título. Ok. Carmelo, 1, Kyrie Irving, 2, 2 bases. pensa em Kyrie. Estilo Kyrie, mais ou menos. Kyrie. Pá, não estou a ver agora. Não, pá, Damian não Lillard. consigo. Damian Lillard, ok, faz sentido. Todos Certo. empatados em 22º e 3º. Achas que Queres começar por onde? achas que
se fizéssemos isto aqui a 5 anos, o Jalen Brunson estava à frente do Damian Lillard? Devido, Ok. Só a perguntar. devido. Acho que o Lillard é um jogador bastante mais talentoso que o Jalen Brunson. É verdade, Também olha é para... mais talentoso. Não quer dizer que seja mais efetivo. Não, mas o Damian Lillard, enfim, o Damian Lillard dedicou uma parte muito importante da sua carreira a uma equipa mal construída, mal gerida, chegou a ir a uma final de conferência, o que é tanto quanto o Brunson conseguiu fazer até hoje, como bem que se diga. Aliás, foi a final de conferência aos Knicks o ano passado? Foi? Não. Foi. Foi, perderam com os Pacers. Eliminaram os Foi a final. Celtics, perderam com os Pacers. Exatamente. Portanto, o Lillard já fez aquilo que o Brunson já conseguiu fazer. Vamos ver este ano o que é que se passa. E no Oeste, que acho que tem outro peso. Começando pelo Kyrie... Lillard, então. Desculpa. O Lillard foi 24º para ti, 18º para o Ricardo e 21º para mim. Ok. É um dos grandes lançadores deste século. É o que estavas a dizer, pá, um tipo super talentoso. É uma grande história de superação também, não é um gajo que vem de uma universidade Uhum. pouco conhecida, pouco relevante. Lá está, se calhar uma aposta arriscada, não é? Como foi o Steph Curry, não é? Uns anos, Uhum. Foi uns esta anos escolha antes. vindo do Weber Yeah. State, uma escolha de draft que os Nets, na altura liderados pelo Sr. Prokhorov, um tipo russo que chegou a ser dono dos Nets, deu odds barato pelo Gerald Wallace, que eu gostava muito. Sim. Não era um mau jogador o Gerald Wallace, não era o Damian Lillard. Pois, Não era o Damian Lillard, sim. Epá, e sim, epá, e é dono de alguns dos momentos mais icónicos, não vou dizer dos últimos 25 anos, mas claramente dos últimos 10 na NBA. Sim, Não é um é? jogador... O Dame Time, aquele cesto quase do meio campo, na cara do Paul George. Na cara do Paul George. Que é verdade que o jogo estava empatado, é sempre diferente quando o jogo quando estás a perder ou quando o jogo está empatado, é sempre diferente. Mas é um triplo nos playoffs, pá, que elimina uma equipa quase do meio campo, pá, isso é uma coisa... Sim, e já tinha feito isso com os Rockets num jogo 6 também. O Damian Lillard é o único jogador, ou é ele e mais alguém, não me lembro quem é que é o outro, que tem 2 buzzer beaters para acabar uma série nos playoffs. Portanto, o Dame Time é uma coisa que tem uma força grande na memória das pessoas. É um gajo especial. Pá, é pena que as coisas não tenham corrido bem em Milwaukee, mas acho que isso também não apaga o legado que ele deixou nos Blazers. Se os Blazers foram competitivos nos últimos 25 anos, foi com ele. Foi com ele, provavelmente, se não me engano. E enquanto da Man, o Lillard tem uma carreira bastante mais... com bastante mais sucesso que o Kyrie Irving, que é talvez com a bola na mão, se fizéssemos o ranking dos tipos mais talentosos dos 25... É o gajo mais virtuoso desses todos. O ranking dos virtuosos não é só desses todos, se calhar aparecia no top 2 ou no top 3 ou no top 1, sim. ver o Kyrie Irving e uma bola de basquetebol a ser trabalhada não há coisa melhor, mas foram 6 ou 7 anos em Cleveland em que foi basquetebol muito, com muitas derrotas, não houve, um bocadinho à semelhança de Trae Young, LaMelo Ball, Ja Morant, não havia muita evidência que ligasse o Kyrie Irving a basquetebol de vitórias. É verdade que eram equipas absolutamente nojentas, na ressaca de terem perdido o LeBron da primeira vez, depois apanhou o regresso do LeBron, consegue ser o segundo melhor jogador numa equipa de título, e depois tem outra fase estranha da sua carreira, com aquela passagem pelos Celtics, e depois pelos Nets. Depois pelos Nets também, que foi aquele falhanço do Big Three que nunca chegou a ser muito big, e depois reinventou-se numa troca com o seu valor de mercado completamente em baixo, conseguiu novamente como segundo melhor jogador numa equipa de quase título, e em que assumiu um papel de liderança quase espiritual e ser a força anímica de uma equipa, e infelizmente viu isso interrompido por uma lesão grave. Antes tinham trocado o Luka, portanto não sabíamos muito bem o que é que ele ia ser como da Man outra vez, porque se tivéssemos visto 24 meses de Kyrie Irving e Anthony Davis em vez de 24 minutos, acho que ia ser muito engraçado para o legado de ambos, ver o que é que esses Dallas conseguiriam fazer. Não seria tão engraçado para os Mavericks, porque provavelmente não teria o Cooper Flag se tivessem estes dois a jogar o ano passado. Sim. Mas ficamos sem saber agora o que é que o Kyrie nos vai dar no seu regresso. Estou ansioso por ver ele a jogar com o Cooper Flag, honestamente. Acho que pode ser giro. Não, quer dizer, não sei se é suficiente para lutar por alguma coisa, mas acho que pode ser entertaining, pelo menos. Se calhar é um bocadinho... E atenção, o Kyrie, temos de ser justos, não é? Ou seja,
É verdade que o título dos Cavaliers é um título que existe porque o LeBron James está lá, mas não nos podemos esquecer que no jogo da final, o jogo mais importante, o sexto, não vou dizer o sexto da vitória, mas vá, o sexto mais importante do jogo é dele. Uhum. É dele, é ele Estava que marca empatado, estava empatado esse também. triplo. Sim, é ele que marca esse triplo, não é? É verdade que está o abafo do LeBron James, etc. Mítico, mas o sexto é do Kyrie Irving, não é? E o Kyrie Irving é um dos jogadores. Lá está, é um daqueles jogadores que tu não tens medo de lhe dar a bola nos minutos Uhum. finais porque sabes que Sem dúvida. pode haver ali qualquer coisa. Pá, estou-me a lembrar agora de um cesto que ele marca de mão esquerda, sabes? Assim também a fechar um Uhum. jogo, não sei se te lembras. Pá, que esse cesto é incrível, esse cesto é inacreditável. Como é que um gajo que não é canhoto consegue fazer aquilo? Portanto, yeah, percebo. Tu meteste em que posição? O Kyrie, Sim. 22º, E, 22º para mim, 19º para o Ricardo, 21º para ti. ok, ok. Esteve ali perto, sim. Ok, Uhum. depois Carmelo, é isso. E depois Carmelo. Quem é que pôs o Carmelo mais alto? O Carmelo é 20º para ti, 24º para o Ricardo, 19º para mim. Fui eu que Ok. pus o Carmelo mais Pois alto. tu, quem diria, puto? Quem diria, meu? Quem diria? É verdade. Mas o Carmelo tinha de estar, né? O Carmelo é um dos Tem que estar. melhores marcadores de pontos deste século, não é? Tipo, essa já é difícil não ter. Depois podemos discutir se, sei lá, se lançasse, ou seja, se o número de lançamentos que ele tinha, se fosse outro jogador qualquer, também não poderia marcar aqueles pontos, mas apesar de tudo, era um gajo. Para já era um jogador especial, não é? Até fisicamente, não é? Tipo, tinha um Uhum. físico pouco comum e até uma mobilidade pouco comum para um O gajo Carmelo daquele é o tamanho. Carmelo é o 13º melhor marcador da história da NBA. Sim, estás a ver? Não podes, quer dizer, não podes só cagar nisso, né? Não, Sim. não, não dá. E aliás, até acho outra coisa, que eu acho que o Carmelo, se calhar dependeria mais dele do que outra coisa qualquer, né? Mas ele cresceu eh, ainda numa época onde o lado físico. Ou seja, o que eu quero dizer é isto. Eu não sei se concordas comigo, mas e vou cometer aqui se calhar um sacrilégio, mas acho que vais perceber o que eu quero dizer, que é, se calhar se o Carmelo tivesse sido draftado na mesma altura do Luka Doncic, onde a parte do treino, do condicionamento, Hum. os constrangimentos que te causa, etc., se calhar Uhum. ele tinha sido, eu não estou a dizer que tinha sido o Luka, mas se calhar tinha sido um jogador diferente do que aquele que ele foi, não é? E estou a usar o Luka de propósito porque fisicamente se calhar não são assim tão diferentes, né? Em termos de Uhum. tamanho, em termos de vigor ou desvigor, ou pouco vigor físico, mas apesar do Carmel ter bastante mais do que o Luka, mas ele sempre foi assim, sempre teve aquele ar meio chubby, não é? E se calhar numa altura, eu não sei como é que era o condicionamento dele, né? Se calhar numa altura, se tivesse sido draftado numa altura posterior, como foi o Jokic, como foi o Luka, etc., se calhar a carreira dele tinha sido diferente, não sei, estou a especular. Não sei se concordo muito com isso. O Carmelo tinha falhas grandes no seu jogo ofensivo. Por exemplo, é um jogador que tem de carreira 2,7 assistências e 2,4 turnovers. Portanto, é um jogador que a bola ia lá morrer. Nunca houve distribuição. Até o Kevin Durant evoluiu bastante nesse sentido. O Paul George era melhor, o Kawhi é melhor, o LeBron, obviamente, noutro campeonato qualquer. Estou a falar aqui destes extremos, mas aparece numa altura muito da isoball, portanto a bola ia para o Carmelo e ainda se jogava muito, foi antes da revolução dos 3 pontos, a maior parte da carreira dele, uma parte significativa da carreira dele, portanto era ali de 2, na meia distância, o que historicamente tendemos a olhar para ele como um jogador ineficiente, e para além disso, antes da revolução dos 3 pontos, jogava-se muito mais com 2 bigs, portanto ele jogava a 3 com 2 matacões lá dentro. Se o Carmelo fosse draftado hoje, era um power forward desde o dia 1. Era um power forward, yeah. Eram 4 que esticava ao campo, ia trocar os seus lançamentos compridos de 2 por lançamentos de 3 e provavelmente teria uma carreira muito mais eficiente, e em vez de ser olhado como um tipo, um shot chucker, um tipo que só tirava 30 lançamentos por jogo, ia ser olhado quase como um analytics darling, porque há a linha de lance livre
a uma frequência absurda, um ótimo ressaltador na posição de extremo, fazia É isso. frequentemente mais de 10 ressaltos por jogo, e hoje em dia que as equipas jogam quase com 1 ou 2 ball handlers, ele ia ter só que finalizar jogadas e não ter que as criar, portanto acho que se fosse draftado hoje em dia teria sido posto em melhores posições. Agora, dito isto... Carmel, já agora, estavas a falar dos ressaltos. Carmel tem um jogo que faz 22 ressaltos. Uhum. 22, 20, 19, 18, 18, 17, ou seja, tipo, era um gajo que ganhava muitos ressaltos. Lá está, porque tinha, tinha aquele físico que conseguia impor-se. Baixo sexto. Uma carreira com 18 ou 19 temporadas, quantos triplos, e muita bola na mão, quantos triplos duplos fez o Carmelo na sua carreira? Não sei. Não sei. Manda o número. Foi 5. 2. O que diz muito sobre a capacidade e o interesse que ele tinha em distribuir a bola. E depois, dizer o mais óbvio, não é? Contamos pelos dedos de uma mão também a quantidade de vezes que o Carmelo dobrou os joelhos para defender. Completamente opcional. Portanto, sim senhor, 13º melhor marcador da história da NBA, o quarto desta lista de jogadores draftados desde 2001, é o quarto melhor marcador, está entre o James Harden e o Russell Westbrook. O Harden passou este ano, portanto um jogador com muitos altos, melhor marcador de sempre da seleção dos Estados Unidos, convém dizer, está nos Ouros Olímpicos todos, uma peça muito importante dessas equipas. Lá está, havia mais portadores de bola, provavelmente, ninguém tem mais triplos que ele, não sei se o Kevin Durant por acaso, não sei se o Kevin Durant já não é melhor marcador que ele ou não, mas na altura ele bateu todos os recordes. Lembro-me de um jogo da Redeem Team contra a Nigéria, que foi um descontrole absoluto, e lá está, com ele mais encostadinho para a linha dos 3 pontos, esta linha dos 3 pontos um bocadinho mais curtinha, e o Carmelo a meter a bola lá dentro, não houve muitos como ele. É verdade, é verdade. Portanto, temos, só para recapitular, Paul George, Paul George, 25º, 25º, 24º, já me esqueci. Rudy Gobert. Depois, empatados os três, que são o Damian Lillard, o Kyrie Irving e Carmelo Anthony. E o Carmelo Anthony. Ok. Então vamos ao 20º, não é? Não, agora se calhar vamos falar com os teus amigos da Betano, não é? É verdade, tens razão. Fazemos do 16º ao 20º, os últimos 5 do episódio. Tens toda a razão, meu, tens toda a razão. Tu temos de sou tirar a eu, nossa... Não, pá, ainda bem que falaste nisso, Como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso se calhar aproveitamos este momento para falar das odds para o título da NBA. O que é que achas? Já não falamos dessas odds há algum tempo. Queres ir ver? Deixa-me lá. Até vou fazer uma coisa que é... Não partilho já, deixa-me adivinhar. É? Então para lá. Então adivinha. Quem é que está em primeiro? Pronto. Ok, sim. 2.0. E a seguir? Denver Nuggets 4.70. E a seguir? Knicks. Spurs 7.80. Uau. Yeah. E a seguir? Agora vou sempre dizer Knicks, portanto tens que avançar. Não, Celtics 8.50. E a seguir? Olha. A seguir tens 3 equipas com a mesma odd. 9. A seguir aos Celtics estão com 8.50. Yeah. A seguir... Knicks? Rockets? Não. Timberwolves? Não. São as 3 do Oeste. Knicks, Cavs e Pistons. Ok. Depois Rockets 13.50. Lakers e Timberwolves 19. Sixers 26. Magic 35. Hornets 40. Heat 45. Já vou disparar. Warriors 65. Raptors 65. Pronto, é isto. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Agora para fazer do 20 ao 16. Vamos lá a isto. 20º. Vamos lá a isto. 20º. Jimmy Butler. É justo, meu. É justo. Achas que pus muito acima, não é? Já não sei que posição é que pus. Não, acho que tenhas posto muito acima, até porque eu se calhar pus mais acima. Não, tu puseste mais abaixo. Foi? 22º para ti. 17º para o Ricardo. 16º para mim. Ok. Já não me lembrava. O
O Jimmy Butler é um tipo catita, meu. O que ele fez, para já, tem 5 ou 6 All-NBAs, muitos All-Stars, tem All-Defensive, portanto faz dos dois lados do campo. Podemos pensar, o Paul George no seu melhor não foi um jogador melhor que o Jimmy Butler, talvez numa temporada ou assim, mas quando olhamos para o trabalho de carreira do Jimmy, são 2 idas às finais, uma elevação nos playoffs completamente fora do comum, um jogador temível nos playoffs e um jogador que se superou constantemente e de entre os seus pares, por mais do que uma vez, mostrou estar muito, muito perto dos melhores. Portanto, eu quando comecei a fazer a minha lista e depois dos nomes principais que não podia pôr acima do Jimmy, tive de pensar sempre se este gajo merece estar acima do Jimmy Butler por causa daquilo que ele fez. É uma carreira com altos e baixos. É engraçado fazeres este... É um tema quase geral, porque tens que quase analisar várias carreiras dentro do mesmo jogador. Quando olhamos para os melhores de sempre, Bill Russell, Celtics, Magic, Lakers, Larry Bird, Celtics, Kobe, Lakers, Tim Duncan, Spurs, Olajuwon, Rockets, conseguimos analisar a carreira toda, o percurso todo ao serviço de um franchise. Aqui temos de analisar o que é que correu bem num lado, porque é que foram para o outro, porque é que se deram bem num e não se deram bem no outro. Os jogadores têm quase várias vidas e é quase difícil comparar a carreira do Jimmy Butler em Chicago com a de Miami, com a dos Warriors, com a dos Timberwolves, que também andou para lá. Mas ele só está aqui pelo que fez. Quanto mais pontos jogadores. Ele está aqui pelo que fez no ZIT, não é? Obviamente. Se fosse pelo que ele fez noutros sítios, ele não estaria aqui, acho eu. Ou seja, não tenha sido um jogador interessante, principalmente quando esteve nos Bulls e etc. Até era um percurso engraçado, não é? Tipo, passas de ser um gajo que foi draftado na 30ª jogador do plantel, o 12º jogador do plantel, etc. Ainda jogou com o Derrick Rose, se não me engano, para seres a estrela da equipa, não é? E isso é essa evolução, só se consegue com trabalho, com a tal work ethic, né, que os americanos têm. E ele tornou-se de repente no melhor jogador dos Bulls e ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro por causa disso, né? Ganhou dinheiro e ganhou prestígio e respeito, etc. Não foi só dinheiro, mas acho que o que ele fez nos Miami Heat é o que lhe dá este lugar, porque guiar, apesar do Oeste não ser ou não ser naquela altura, continuar a não ser, desde o Michael Jordan também, o órfão, não é, de quem consiga dominá-lo, não é? Mas desde o LeBron, já agora que foi a 9 finais seguidas ou a 10 finais seguidas. Sim. Desculpa, tens razão. Mas pronto, no sentido em que o que ele fez ao levar uma equipa que não tem um jogador chamado Michael Jordan ou um jogador chamado LeBron James às finais da NBA 2 vezes seguidas, é obra, não é? Não sei quem é que conseguiu fazer isso. Acho que nem agora os Celtics com o Tatum fizeram isso seguido. Por isso, merece o nosso respect. Sem dúvida. Ok. 19. Mais um em que tu foste o mais generoso. Fui o mais generoso? Ok. Pau Gasol. Pau Gasol, pá. Mas eu adorava Pau Gasol, pá. Eu aqui estou aqui a mexer com o meu coração, pá. 13º melhor jogador do século para João Diniz. 22º para o Ricardo. E 17º para mim. Pau Gasol. Eu podia falar a noite inteira do Pau Gasol. Primeiro, há uma... Lá está aqui por causa daquilo que fez nos Lakers. E há um Pau Gasol nos Memphis Grizzlies, que são 7 ou 8 temporadas de altíssimo nível, em que era All-Star e tinha uma equipa absolutamente nojenta, e o melhor que conseguia era ir ao 8º lugar e levar uma varridela dos Lakers do Kobe e do Shaq, ou dos Spurs do Duncan, ou dos Dallas, ou dos Mavs do Dirk Nowitzki. Era para aquilo que a carreira dele existia. E depois chegou aos Lakers, em que chega na trade deadline de 2007, 2008, e os Lakers imediatamente vão a 3 finais e são 2 vezes campeões. Claramente o segundo melhor jogador numa equipa de título, um talento ofensivo inacreditável, um 20-10 automático e com 3, 4, 5 assistências muito facilmente, em que
numa altura em que não se faziam as assistências tão facilmente como se fazia hoje, porque havia menos posse de bola, as posses de bola eram mais paradas, havia menos ball movement, e uma química imediata com o Kobe, mudou quase a maneira de ser do Kobe, de um tipo que só olhava para o umbigo e queria os números dele, quase revoltado com o mundo, para perceber que, espera lá, eu com este tipo posso ir buscar títulos, e assim aconteceu. Muito maleável, que era power forward, que era center, um defensor subvalorizado, porque teve de viver muito tempo, uma grande parte da carreira, com aquela fama de soft por ser espanhol, porque os europeus na altura ainda eram soft, mas acaba a carreira, uma carreira longa, com mais de um abafo e meio por jogo, o que não é de sumenos, e camisola retirada lá em cima, ao lado do 8 está o 34 do Cheque, e ao lado do 24 está o 16 do Gasol. Eu acho que o Gasol é dos tipos mais inteligentes que jogou basquetebol nos últimos 25 anos na NBA. Acho que se ele não tivesse jogado com o Kobe Bryant e se tivesse sido draftado mais tarde, não tinha só 3 ou 4 assistências por jogo, tinha muitas mais, porque ele metia a bola quase onde queria. Pá, acho que até podia ser, ou seja, eu vou dizer uma coisa, lá está, estou aqui sempre na headline nestas coisas, mas ele tinha um talento para ser, tinha um talento basquetebolístico, depois cá não tinha o físico, né? Para ser um jogador tipo o Tim Duncan, no sentido em que era muito competente a fazer muitas coisas, estás a ver? E tinha os fundamentos todos e etc. Agora, não tinha nem o físico, nem o... Mas não precisava também, se calhar, nessa Mas altura... era muito alto e com uma grande envergadura de braço, isso ajudava bastante. E Um era um grande jogador. Um dos big men, um dos melhores all-around que tivemos. Fazia tudo e bem. O gajo fazia tudo e bem, por isso... Pá, ok, não era tão bom defensor como o seu irmão. Está bem, mas isso não quer dizer quantas vezes o time Duncan ganhou o Defensive Player of the Year e ninguém diz que ele não era um bom defensor. Portanto, acho que isso... E acho que numa altura em que ele infelizmente acabou por ser contemporâneo dos melhores power forwards da história, não é? Dos melhores jogadores da história, top 10, que era jogadores da história, que é o time Duncan, isso depois também torna o teu legado, em comparação, mais difícil de acontecer, não é? Também és contemporâneo do Dirk Nowitzki, de repente, não é? Então também nem podes ser o europeu em destaque na tua altura, porque há lá um alemão que está a fazer uma série de coisas. Mas ainda assim... Eu não acho que tenha sido generoso ao colocá-lo em 13º. Acho que é mais do que justo, porque ele era um grande jogador de basquetebol e um ótimo companheiro de equipa, que eu também liguei a essas coisas. Eu acho que era um gajo com quem a malta gostava de jogar, estás a ver? Gostava de jogar. E devia ser um gajo bom no balneário, porque mesmo quando ele se andava a arrastar, as equipas continuavam a dar-lhe contratos pelo continuado na liga. Os Bulls, os Milwaukee Bucks, ele depois andou ali uma série de anos. Isso... A única razão pela qual isso está a acontecer é porque ele devia ser um gajo bom no balneário. Portanto, ninguém lhe estava a fazer esses favores. Se publicares este clipe nas redes sociais, ou se alguém me acusar de dizer isto, eu vou dizer que é inteligência artificial, mas possivelmente seria o mais justo vencedor de Finals MVP em 2010. Na final que os Lakers ganharam aos Celtics. E no jogo 7, um jogo em que o Kobe Bryant lançou 6 em 24, 25%, o Gasol saca 19 pontos, 18 ressaltos, 9 deles ofensivos e 2 abafos, e há um lance que quero que vão procurar, que é o jogo 7, que por causa da fama de soft e tudo mais, ele picava-se muito com o Kevin Garnett, que era a antítese do soft, era o power forward, o animal, a aranha negra, e era tudo aquilo que acusava para o Gasol de não ser. E o Gasol vai lançar ao sexta, 1,5 m do sexto pai, e não sei se é um putback, mas o Gasol salta e o Garnett aparece-lhe à frente. Então ele espera que o Garnett aterre e ele larga a bola no último segundo possível. A sapatilha dele deve estar a 1 cm do chão, já a descer, e ele mete aquilo lá dentro. Esse jogo 7 foi uma batalha campal, acabou tipo 83-79, uma coisa assim. Os Lakers no terceiro período estavam a perder por 13, que no basquetebol de hoje em dia são tipo 30 pontos de desvantagem. Eu estava-me a ver a perder com os Celtics pela segunda vez em 3 anos, e o Gasol, antes da maluquice do Artest, do triplo no final,
O Gasol salvou esse jogo e provavelmente devia ter sido MVP, Finals MVP. Última palavra, obviamente, para as duas pratas olímpicas, porque se não fossem aquelas equipas dos Estados Unidos magoadas do que aconteceu em 2004, provavelmente a Espanha aquela geração espanhola podia, contra outra equipa qualquer, podia ter ganho um ouro olímpico, era muito melhor do que a equipa da Sérvia que foi à meia-final este ano contra os Estados Unidos, ou a equipa da França que disputou a medalha de ouro contra os Estados Unidos. Muito melhor essa geração espanhola, e o Pau Gasol era o melhor jogador. Era o melhor jogador dessa equipa mesmo. Bom, estamos... o Pau Gasol ficou em 19º. 19º, 18º. 18º e 17º, se calhar faz sentido falarmos deles juntos, porque apareceriam mais abaixo, porque são jogadores complementares da mesma equipa, só que João Diniz decidiu ser um javardo a classificá-los. Sabes quem estamos Como a falar? assim? Não sei. 2 jogadores complementares da mesma equipa que tu foste um javardo a classificá-los. Eu já não me lembro das minhas votações. Falo de, em 17º, Manu Ginóbili e em 18º, Tony Parker. Ok. E eu passo a citar. Tony Parker, para Ricardo Brito Reis, 25º melhor jogador do século. Para mim, 24º melhor jogador do século. Para João Diniz, 9º. Vou deixar o silêncio assentar. À frente de multi-MVPs. Manu Ginóbili, para Ricardo Brito Reis, 20º. Para mim, 23º. Para João Diniz, 10º melhor jogador do século. Tive dúvidas de pôr o Ginóbili à frente do Tony Parker. Estou já a dizer isto. Eu e o Ricardo, ambos pusemos o Ginóbili à frente do Tony Parker. Mas eu acho que de seres... Para compensar, tu puseste os dois à frente de muita gente. Gostava de saber, na história da NBA, quantos Finals MVP têm, tipo 1,83 m ou 1,84 m na história. Tipo, não sei se isso alguma vez aconteceu. E acho que o Tony Parker, sendo o melhor jogador de uma equipa, ganhou um dos campeonatos mais improváveis. Merece estar aí. É um fenómeno. Como é que um gajo com aquele tamanho consegue jogar basquetebol no meio dos grandes, ganhar e jogar basquetebol vencedor? Não é um basquetebol qualquer, basquetebol vencedor. O Tony Parker, eu posso ir procurar a estatística certa, mas o Tony Parker, numa era em que havia o Shaq, era dos gajos que mais marcava pontos no pintado, não era? Ele liderava o ranking de jogadores em pontos no pintado e à percentagem de um poste, praticamente, o que era completamente absurdo. E eu acho que é isso. Isso acho que por isso ele merece estar aí. Sobre o Ginóbili, é o meu jogador favorito de sempre. Estavas a falar do Kyrie Irving. Eu acho que se formos falar de virtuosismo, óbvio que não consigo pôr o Ginóbili à frente do Kyrie Irving, mas consigo pô-lo a seguir. Que acho que ele fazia coisas com uma bola de basquetebol que poucas pessoas eram capazes de fazer, e até ser uma bola de basquetebol, nomeadamente apanhar um morcego com uma mão. Num campo de basquete, que isso nunca ninguém fez. É o melhor suplente da história da NBA, um dos melhores parceiros, jogadores que não são os principais de uma equipa da história da NBA. E tu achas que eu fui um javardan colocá-lo em 10º? Talvez, mas se calhar colocaste o Zanoni em 10º, eles ficam aqui automaticamente acima de... Imagina, comparar o Tony Parker com o Ginóbili e com o Carmelo Anthony. É difícil de comparar. O Carmelo Anthony teve que sempre se assumir como o melhor jogador da equipa. O Tony Parker e o Ginóbili não são conhecidos como serem grandes defesas. Enfim, o Ginóbili no seu dia conseguia... O Ginóbili era um bom defensor, pá. O Ginóbili no seu dia conseguia ser um bom defensor. E já agora, medalha de ouro olímpica. Medalha de ouro olímpica. Sim. E o Tony Parker ganhou um Eurobasket também. Sim. Mas enfim, acho que foi o que eu menos gostei. Vamos ver quem é que vai aparecer a seguir. Vamos ver quem vai aparecer a seguir até ao 10º, só para... Eu já não me lembro, sim. O Tony Parker e o Ginóbili, só para concluir aqui este duo dinâmico, vão sempre ser... olhar para os números para trás não vai fazer jus àquilo que se passou, porque os kids these days, os putos hoje em dia, vocês não vão saber o que é uma equipa que durante 15 anos
era automaticamente uma equipa de 50 vitórias ou 55 vitórias e uma ida à final de conferência. Imaginem aquilo que os Standard estão a fazer esta época, ou aquilo que... Nem sei, não há paralelo, porque agora temos muito mais paridade, não há assim tantas equipas a ir tantas vezes à final, mas imaginem o que aqueles Golden State Warriors fizeram, não a um nível tão alto, mas fizeram durante 15 anos, em vez de durante 7 ou 8. Todos os anos, a luta no Oeste, a partir do momento em que o Kobe e o Shaq se separaram, a luta no Oeste era os Spurs contra quem? Era contra quem aparecesse. Os mesmos Spurs do Popovich lutaram contra o Kobe e o Shaq do início do século, o Kobe e o Gasol do final do século, a ascensão do Thunder com o Harden, com o Ibaka, com o Westbrook e com o Kevin Durant, o Tony Parker, o Ginobili e o Tim Duncan contra os Miami, do LeBron, do Wade e do Bosh. Eles estiveram lá para isso tudo. Portanto, durante 15 anos, o papão da NBA era a organização mais bem gerida dentro e fora do campo da história do jogo, provavelmente. Isso principalmente por causa do Popovich, muito por causa de um dos melhores franchise players que já pisou a NBA, que foi o Tim Duncan, que olharmos para os números também não faz jus àquilo que o Tim Duncan foi, e aos seus fiéis escudeiros, que são o Tony Parker e o Ginobili. Malta que decidiu comprar a ideia de que Sim. não, se quiseres ganhar campeonatos, se calhar vais ter de lançar menos, se calhar vais ter de começar no banco. No caso do Ginobili, quer dizer, o Ginobili seria titular em qualquer equipa da NBA dessa altura e provavelmente em algumas seria o principal jogador, seria o principal jogador nessa altura. Por isso, yeah. Ou o primeiro, o principal ou o segundo, não sei, isso não seria difícil de acontecer. Sei lá, o Stojakovic, por exemplo, houve uma altura que foi o melhor jogador ou o segundo melhor jogador de uma equipa que lutou por coisas. Eu não acho que o Ginobili seja inferior, em termos de talento, ao Peja Stojakovic, por exemplo. E lá está, e por isso que a comparação com o Carmelo, que aparece aqui mais abaixo, e muita gente vai estar, estes gajos têm o Tony Parker e o Ginobili em cima do Carmelo. É discutível, porque eu acho que tu inflacionaste bastante o Parker e o Ginobili, porque, repito, puseste em nono e em décimo, e vamos ver o nível de jogadores de que vamos falar a seguir, mas... Pus à frente do Westbrook, desculpa lá se pus à frente do Westbrook. Puseste à frente do Anthony Davis. Sim. Puseste à frente do Luca. O que queres que eu te diga? Eu sei, então, mas se há gajo insuspeito para pôr o gajo à frente do Luca, até sou eu, portanto... Sim. Nenhum deles tem qualquer argumento para estar à frente do Shea. Nenhum deles tem qualquer argumento para estar à frente do Shea. É verdade, só a longevidade. Pronto. Mas lá está, tanto um como o outro poderiam ter escolhido uma trajetória como a do Carmelo, que forçou a saída de Denver, quis ter a sua própria equipa. Tanto o Tony Parker como o Ginobili podiam ter sido facilmente primeiras opções durante largos anos numa equipa, talvez com insucesso coletivo. Eu diria provavelmente com insucesso coletivo se se tivessem querido afirmar como primeiras opções. Acho que têm de ser penalizados por não a serem, porque estamos a falar aqui de uma lista em que a maior parte das pessoas vão ser aqui os da man nas suas equipas, mas que é uma quantidade tal de sucesso que tem de ser reconhecido de alguma maneira, com isso concordo. Ok. Então, agora vamos para o 16, não é? Sim, vamos falar do Dwight Howard. Dwight Howard, aí está, nosso puto Dwight Howard. Pá, o Dwight que também ganhou 4 vezes, não foi? 3 vezes. 4 só o Gobert e o Ben Wallace. Sim, 3 vezes Defensive Player of the Year, 8 vezes ao NBA, 5 vezes ao Defensive Team, 8 vezes ao All-Star, 5 vezes o gajo que ganhou mais ressaltos, 2 vezes o gajo que fez mais abafos. Hall of Famer. Campeão. Hall of Famer Dwight Howard e campeão pelos Lakers na bolha com o Anthony Davis. Mas, por exemplo, o Dwight Howard está abaixo do Anthony Davis para ti? Sim. Ok. Com o argumento de... Para todos nós. Para todos nós. Com que argumento? Estou agora a discutir agora. Não sei se faz muito sentido. Tendo em conta tudo o que discutimos aqui até agora... Ele, quando foi a primeira escolha, tal como o Davis quando foi a primeira escolha, fez mais do que ele. Fez mais do que o Anthony Davis. Foi umas finais da NBA, por exemplo. O Anthony Davis nunca foi. Um estava na Conferência Este e outro na Conferência Oeste, nos Pelicans terrivelmente geridos. Portanto, há contexto coletivo que me interessa. Epá, tá bem, não sei como é que eram geridos os Magic, né? Não sei. O Anthony Davis não é um defensor inferior ao Dwight Howard. Não é. Mas... E ofensivamente,
o Anthony Davis é infinitamente superior ao Dwight, que ainda estamos à espera que ele aprenda um post move. E somos quase meia-noite de 18 de fevereiro de 2026, ainda estamos à espera. Está bem, mas ok, Dwight Howard. Mas é justo estar aí. É justo, sou muito Defensive Player of the Year, é uma ida à final como melhor jogador, é verdade. 2 idas às finais, né? Uma ganhou e outra que foi. Sim, eu Não estava a falar ganhou, ida à mas final pronto. como da Man, a 2009 contra os Magic, curioso, que também perdeu contra os Lakers, pelo qual depois foi campeão. Epá, o Dwight, enquanto esteve no seu prime físico, foi dos maiores espécimes que vimos na NBA. Aquilo era absurdo, aquilo que nós vemos hoje em dia das equipas fugirem do Wembanyama e fugirem do Gobert porque está lá ele no pintado. Hoje em dia não damos muito por isso, porque a proporção de triplos é tão grande no jogo de hoje em dia que pode escapar ao olho nu a importância de um protetor de cesto, mas o Dwight Howard ainda jogou numa altura em que o objetivo era ir lá para dentro e lançava-se muito meia distância, portanto um protetor de cesto com mobilidade conseguia proteger ali tudo no garrafão e 1 metro à volta do garrafão tinha uma importância absurda. E o Dwight Howard, a ideia que eu tenho é de ver um tipo que parecia esculpido. Ele tinha uns ombros que pareciam mais 2 cabeças. O Shaq irritava-se porque ele era o super... Dwight Howard... Ele herdou a alcunha de Superman, mas ele de facto parecia o super-homem numa liga com os melhores atletas do mundo. O Dwight Howard parecia um rapaz a jogar vôlei, a abafar os lances de toda a gente, os lançamentos de toda a Dwight gente. Howard era o resultado do Anthony Joshua e do Shaquille O'Neal. Se tivesse tido um filho, era o Dwight Howard, porque era um gajo, era um verdadeiro armário, mas um armário, lá está, como tu disseste, esculpido, musculado, ou seja, não estou a dizer que o Shaq não era, mas o Shaq viu ali uma certa força bruta, quase de lutador de sumo, quase de aquele offensive line da NFL, não é? Não sei o quê. Pá, o Dwight Howard não era isso, o Dwight tinha um braço, a sensação que tu tinhas era que se ele fechasse a mão e te acertasse no topo da cabeça, enterrava-te em princípio até aos joelhos no chão, e depois saltava muito, pá, ele tinha uns cotovelos e uns ombros, quando se virava, não é? Parecia que podias pôr 2 gajos ao lado dele e ele tipo assambarcava-os quase, não é? Com as costas tão largas que era. Por isso sim, pá, é um gajo que fisicamente não tem paralelo, não é? Neste século não tem paralelo, não há ninguém como ele, com aquela força física, não há ninguém. Era a força e a coordenação e mobilidade. Era uma besta com uma facilidade, com uma leveza a sair do chão completamente absurda. Via-se no concurso da fundação, onde é que ele meteu o autocolante lá em cima, ele era de facto um super-homem. Só o Zion é que consegues tipo, comparar com, ou seja, no sentido de ser um tipo que fisicamente está a fazer uma coisa que tu olhas para o tamanho dele e não é suposto, para o tamanho, para o porte físico, não é suposto aquilo acontecer, não é? Sim, historicamente acho que fisicamente o exemplo mais bem conseguido é o do David Robinson quando estava em forma, que também era completamente esculpido, parecia um super-homem, não há muito a dizer. Sim. Muito bem, então fechamos esta primeira parte e depois vamos à nossa segunda parte. Está bem. Então, malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem acentos. Lucas, obrigado e já falamos no nosso top 15, está bem? Obrigado por seres quem és e tu és um tipo que ainda vai a meio dos episódios que vai gravar hoje. eu e tu, puto. Eu e tu. Até já.